Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos neste trimestre no estudo das jornadas de Israel no deserto. Estudo esse que envolve naturalmente o livro de Números, sendo que muitas passagens estão também encontradas ali em Êxodo, também em Deuteronômio e também em Levítico. Estamos na lição de número 11, e agora com o título Deus impele Balaão a abençoar Israel. Ou seja, Balaão sendo convidado para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus o avisa firmemente de que não poderia amaldiçoar, mas sim abençoar, porque o povo era abençoado por Deus. Na sequência da nossa apresentação, colocamos a proposta de texto áureo em Miqueias, capítulo 6, verso 5, quando num tempo de questionamento de Israel sobre o amor de Deus para com eles, Deus faz menção a esta oportunidade em que Deus impediu o profeta de amaldiçoar o povo. E o texto diz: povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gigal, para que conheças as justiças do Senhor. Miqueias, capítulo 6, o verso de número 5. Ou seja, Deus por várias vezes esteve vigiando a boca do profeta para não pronunciar palavra alguma contra o povo de Israel. Continuando, nós temos a leitura bíblica em classe, como alguns citam, em Números capítulo 24, os versos 1 a 9 e depois 15 a 19. O esboço para a nossa lição de hoje, lição número 11, Deus impele Balaão a abençoar Israel. Nós temos 3 subtítulos que são: primeiro, o desespero dos moabitas e o chamado de Balaão. Segundo subtítulo, os arranjos frustrados para amaldiçoar Israel. Muitas situações foram colocadas para que se achasse alguma brecha no meio do povo de Israel, mas todos esses arranjos foram inúteis, porque Deus vigiou o profeta para não pronunciar coisa alguma contrária às bênçãos que Deus tinha sobre o povo. E terceiro subtítulo, sim, numa última profecia de Balaão, nós temos a expressão, o dito ou a pronúncia do que aconteceria no futuro, de um futuro glorioso de Israel. Subtítulo 3, simplesmente o futuro glorioso de Israel. E assim sendo, vamos entrar na introdução do nosso estudo, tendo em tela o texto que nos diz:
Nos capítulos 22, 23 e 24, temos a conhecida história de como Balaão, chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar os israelitas, foi autorizado por Deus para atender esse chamado, não para cumprir o seu propósito, mas o propósito de Deus, que era não amaldiçoar o povo eleito, mas abençoá-lo, para desespero dos moabitas e dos adversários de Israel. Além dos vislumbres proféticos sobre o futuro do povo de Deus, esta história também perpetua a triste memória de um profeta que amou as riquezas deste mundo mais do que a Deus e que eventualmente colheu o salário da sua transgressão. Ou seja, nós teremos no estudo de hoje como apoio os registros dos capítulos 22, que é a história de Balaque, rei dos Moabitas, preocupado com o povo de Israel vindo pelo deserto para encontrar-se depois junto ao Rio Jordão, perto de Jericó. Mas Balaque chama Balaão, um profeta de Deus, lá do lado da Mesopotâmia, junto ao rio Eufrates, para vir de lá e amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus é contrário a isso e avisa o profeta de que o povo é abençoado e não podia ele de forma alguma amaldiçoar sob pretexto algum. E depois de alguns fatos nesse convite, nós temos Balaão encontrando-se com Balaque, mas o profeta avisando a Balaque: não posso falar coisa alguma que Deus não tenha falado. Ou seja, a palavra que Deus colocar na minha boca, somente essa eu poderei falar. E assim temos a nossa introdução, que aqui nós já temos apresentado. Na sequência, nessa mesma introdução, poderíamos falar do capítulo 23, quando começam os artifícios de Balaque para procurar um lugar, uma posição, uma parte de Israel que pudesse ser amaldiçoada, mas em nenhuma parte havia maldição, só bênção. Tudo isso no capítulo 23. Várias vezes, 3 vezes, Balaão é convocado para amaldiçoar o povo. E já no capítulo 24 de Números é quando Balaão desiste de ficar procurando alguma coisa faltosa em Israel, compreendendo que Israel era totalmente abençoado. Aí fala sim sobre Israel e a sua glória e, na verdade, o juízo de Deus sobre tantas nações que são contrárias ao povo de Israel. Muito bem, nessa sequência de fatos, após essa introdução, vamos considerar o primeiro subtítulo que temos, e está em tela: o desespero dos moabitas e o chamado de Balaão. O texto em tela trata-se do primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo, e que diz: os israelitas haviam marchado seguindo o caminho dos espias, e após contornarem os termos de Moabe pelo deserto, haviam chegado às campinas ao norte do território moabita, do lado oriental do rio Jordão,
na altura de Jericó, não fosse a resistência oferecida por Seom, rei dos amorreus, que habitava naquela terra, Israel já teria entrado em Canaã. Mas o que aconteceu veio de Deus, que deste modo desalojou um povo abominável daquela terra e legou a Israel parte do território ao oriente do Jordão. De qualquer modo, o fato dos israelitas ainda se acharem acampados ali não representava perigo nenhum para Moabe, uma vez que haviam sido proibidos de contender com esse povo ou de tomar suas terras. Porém, ignorando essa restrição divina e pelo temor que a completa destruição dos amorreus havia suscitado em seus corações, Balaque, rei dos moabitas, prevê e convence tanto o seu povo como os midianitas, que habitavam nas imediações de Moabe, de que poderiam ser os próximos povos a serem destruídos por Israel. Ou seja, aqui que estamos falando, Israel já vinha chegando perto da terra prometida, já poderia estar lá em Canaã, considerando que já estava perto, mas houve, sim, obstáculo por parte do rei de Arade, depois também por Seom e depois por Og, rei de Bazã, todos eles combatendo contra Israel. E com isso Israel se deteve ainda ao leste do rio Jordão, não atravessando para tomar posse de Canaã. Moabe já está apavorado, porque Israel está perto e ganhando as guerras contra os povos diversos no deserto. Foi quando Balaque, então, tem que haver um jeito, e reconhece que o povo de Israel é ajudado por Deus. Que Deus? Entendia ele, uma vez que era um povo idólatra. Mas entenderam que não era o Deus dele, e nem dos cananeus, nem dos amorreus, que poderia vencer a adversidade trazida pelo povo de Israel. E vai clamar a um profeta da origem dos povos, em Sem, lá voltando à Mesopotâmia, para buscar um profeta de lá, e vinha amaldiçoar o povo. Inútil, porque o Deus dos pais de Abraão é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o atual povo de Israel. É o mesmo Deus, não ia amaldiçoar o povo que ele, em todos esses séculos, estava abençoando. Ainda mais que Moabe, por cuidado, misericórdia de Deus, já estava protegido, não ia acontecer nada com eles, porque Moabe era filho de Ló. E por amor a Ló e amor a Abraão, Deus falou: não toque, não enfrentem, não guerreiam contra Moabe, contra Amon, como também tinha falado em lição anterior que estudamos, contra Edom, que é justamente a descendência de Esaú, irmão de Israel. Então esse povo já estava, vamos dizer assim, protegido pelo próprio Deus, por misericórdia de Deus e amor aos seus antepassados, ainda que os descendentes, o povo atual, não serviam a Deus. Não precisava disto, mas foi mais um trunfo de Deus para mostrar que tinha cuidado do povo na descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E os textos que nós temos aí apontados agora, primeiramente Deuteronômio no capítulo 2, podemos estar abrindo, verso 8 e 9. Quando
numa palavra posterior de Moisés, é relembrado isto, verso 8: passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que é Edom, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície, e de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Pronto, Moabe estava protegido. Balaque não precisava se preocupar, mas entretanto, abrindo agora em Números capítulo 22, lendo os primeiros versos de 1 a 4, encontramos: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, observemos nesse primeiro texto, Balaque, rei dos Moabitas, tendo uma preocupação inútil. Deus era protetor deles mesmos, ainda que eles não conhecessem esse Deus, o Deus que era de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que era o Deus de Ló, o pai deles. Mas passando à frente, indo para um segundo texto, um segundo parágrafo, nesse mesmo primeiro subtítulo, desespero dos Moabitas e o chamado de Balaão, lemos o texto que diz: é importante observar que Balaque, apesar de considerar a grandeza numérica do povo de Israel, atribui as vitórias dos israelitas à intervenção divina, de modo que sua esperança de vencê-los está em conseguir, primeiramente, que estes sejam amaldiçoados, perdendo assim o favor de Deus. Não que o rei dos Moabitas conhecesse o Deus verdadeiro, mas ao mandar buscar Balaão em Petor, junto ao rio, isto é, o rio Eufrates, implicitamente Balaque admitia a derrota dos deuses dos cananeus e dos seus adivinhos frente ao Deus de Israel, mal sabendo que a eficácia das bênçãos e maldições de Balaão se devia ao fato de que este era profeta do mesmo Deus de Israel. De fato, a atitude inicial de Balaão reflete este relacionamento na dependência da palavra do Senhor Deus para saber o que deveria fazer e na prontidão, ao menos aparente, em proceder conforme ordenado, recusando-se a amaldiçoar o povo de Israel e acompanhar os enviados dos Moabitas. Muito bem, isso nós já vemos o momento em que os enviados de Balaão, os enviados de Balaque, chegam até o profeta Balaão para chamá-lo até mais ao sul,
para então amaldiçoar Israel, que estava junto ao rio Jordão. Aí temos o texto no capítulo 22, verso 5, até o verso 13, que diz assim: Este, Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Aqui estão chegando os mensageiros de Balaque, e Balaão recebe esta turma, conforme está escrito no verso 7, então foram-se os anciãos dos moabitas, os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor Deus me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Pronto. Então, consultando Balaão a Deus, a palavra é clara: não vá com eles, não amaldiçoa, eles são abençoados. Acabou, já está falado. Observe que às vezes Deus se oculta e fica algumas coisas como que, vamos dizer assim, Deus pequeno. Quem são esses que estão aí? Deus sabia, como também sabia de Adão quando estava no jardim do Éden, e perguntou: onde estás, Adão? Deus não sabia. E quando perguntou também a Caim: onde está Abel? Deus sabe tudo, mas nisso mesmo Deus se oculta, e se alguém não prestar atenção, pensa que Deus não sabe tudo, e aí se confunde, atribuindo a Deus alguma coisa, vamos dizer assim, dificultosa, ou algo que ele pudesse não saber, sem ninguém falar. Mas muito bem, já está dado o aviso: não vá com este povo, Israel é abençoado, não pode ser amaldiçoado. Acabou. Passando à frente, um terceiro texto agora em tela. Nesse mesmo primeiro subtítulo, o desespero dos moabitas e o chamado de Balaão, o que acontece ainda nesse capítulo 22 é que Balaão manda outros mensageiros mais nobres e talvez com recursos a mais, aumentando o preço,
vamos dizer assim, de uma consulta ao profeta. Observe quanta coisa envolvida. Deus não é dessas coisas. E que profeta é esse que vai se vender para fazer alguma obra em favor dos homens? Aí nós vamos vendo em que nível estava o homem chamado Balaão, que de fato era grande, mas ao mesmo tempo faltava ali algum conhecimento de Deus, de quem é Deus, para errar de forma vergonhosa como ele veio a falhar. Mas vejamos esse terceiro texto em tela. Diz assim: contudo, rapidamente se revela o que havia no coração deste profeta, pois há uma segunda e mais tentadora oferta apresentada pelos moabitas. Balaão, ao invés de se acomodar à palavra já declarada por Deus e agir de acordo com sua aparente convicção, porque diz: ainda que Balaque me desse a sua casa cheio de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus. Números 22, 18. Começa a dar sinais de que desejava a recompensa de Balaque, e que, por alguma razão não declarada, ainda poderia ouvir, ou esperava ouvir, palavra diferente da parte de Deus, que lhe facilitasse alcançar o galardão, mesmo que isso implicasse, ainda que isso implicasse em amaldiçoar aquele que Deus havia abençoado, e já estava ele avisado. Continuemos a ler. A permissão, portanto, para acompanhar os mensageiros de Balaque nada mais é que o Senhor Deus entregando o profeta aos desejos do seu próprio coração, mas não sem antes repreendê-lo pela sua teimosia, através do conhecido episódio envolvendo a mula, a qual foi dada a capacidade para falar e revelar como o profeta estava cego pelo prêmio e para a injustiça que estava disposto a cometer, alertando do perigo de se opor aos desígnios de Deus. É, isso mesmo. Deus, entendamos, não é aquele que muda ao qualquer prazer das coisas. Não, Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Vivemos numa época que o pessoal está mudando os mandamentos de Deus, achando que Deus aceita. Passou os tempos, são novos tempos, nova cabeça, nova forma de ver, e muda. Aí vem os divórcios, aí vem o segundo casamento com o cônjuge ainda vivo e outras confusões, mas como se Deus mudasse. Deus não muda. Até que já houve um profeta, aliás, não nesse tempo, vai acontecer depois também, para nos firmar nessa colocação que Deus não muda, que Deus disse: vá por um caminho e volte para o outro, e nesse trajeto não coma nem beba em casa de ninguém. E o profeta acha que Deus mudou, porque houve uma oferta de um companheiro, outro profeta. Não, a ordem dada, está dada, é só cumprir. Qualquer resistência, pronto, é sinal que não quer obedecer, quer fazer outra coisa. E Deus diz então para o profeta Balaão: pode ir, mas não amaldiçoe. Só pode falar as palavras que eu te der para falar. Mas aqui nesse texto e no capítulo 22 ainda, nós temos o profeta saindo então acompanhando os mensageiros de Balaque, indo para a terra de Moabe para amaldiçoar a Israel. Mas acontece que a mula percebe que ele está entrando num caminho errado, que Deus não é a favor,
e anjo quer matar o profeta porque está fazendo algo que é totalmente contrário a Deus. Ele, profeta, não vê o anjo e a mula vê. Aí está a vergonha para o profeta. O bicho vê o perigo e o profeta não vê. Muito bem, e os textos que nós temos para conferir isto estão em Números, capítulo 22, verso 15 a 21, primeiramente. Vejamos esse texto para fecharmos bem o entendimento do que está acontecendo. 22, 15. Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque, e até ao verso 21, nós temos ele ficando mais uma noite, ou pedindo que ficassem os mensageiros com ele mais uma noite, tempo em que estaria consultando a Deus, para ver se nessa nova chamada ele poderia ir. Nova chamada, mensageiros mais nobres e valores talvez maiores de prêmio ao profeta, para atender a chamada e fazer um procedimento da vontade do cliente Balaque. E aí acontece que nós temos falado. Deus disse que tá, agora vá, mas não fala nada além daquilo que eu falar. Ou seja, o povo é bendito, não pode ser amaldiçoado. Esta é a ordem de Deus. Mas aí vem o caso da jumenta, no capítulo 22, verso também 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta ou mula, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Olha, segunda vez, a jumenta vê o anjo mostrando-se contrário à ida de Balaão até Moabe e é espancada, porque não obedeceu à condução do profeta. Vamos entendendo isso. Verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor Deus abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria.
E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E lhe respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Ele disse que vai retornar. Está mais que claro que Deus é contrário a ele. E o anjo falou, e ele agora está vendo um anjo com a espada pronta para matá-lo. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Então Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Pronto. Entendamos bem essa passagem. Meu Deus, um animal, uma mula, uma jumenta vê as coisas agora de Deus e o profeta não vê? Deus está mostrando claramente ao profeta que ele está totalmente errado em concordar seguir aqueles homens. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Na verdade, Deus aceitou dele ir fazer o que queria, ou seja, para dar vazão ao que estava no coração dele. E o coração dele é não obedecer a Deus, é ver se consegue o prêmio, que o prêmio é grande para ele, se ele for até Moabe e conseguir alguma coisa. Então ele está na expectativa de alguma oportunidade, alguma situação que possa acontecer para amaldiçoar o povo e ter o prêmio. Observem, a pessoa não entendeu que é melhor voltar para trás, é melhor recuar e pedir perdão a Deus, porque ele já falhou contra Deus. E assim nós temos mais um texto que proponho na apresentação à classe, onde isso pode vir a ser ministrado, quando em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, sim, lá mesmo no capítulo 2, nós temos Pedro falando desta situação de Balaão, insistindo em ir, seguindo a Balaque e aos seus desejos. Capítulo 2, verso 15, que diz para nós: aqui nós temos a passagem de Pedro censurando os homens malignos. No 14 diz assim: tendo os olhos os homens maus, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, tendo os corações exercitados na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aí está, que vergonha, um homem que vê as coisas de Deus, ouve a voz de Deus,
tem a direção de Deus, agora não está tendo nada. Quem está tendo a visão das coisas de Deus é uma mula, e não ele. É triste, ao ponto que se cai aquele que se desvia de Deus e acha que está bem, que está triunfante, está por cima da situação. Transgrediu contra Deus, mudou os mandamentos de Deus, anda em mandamentos que são dos homens, nunca será aprovado por Deus, porque Deus não muda. É isso que precisamos entender, e não tentar a Deus insistindo em andar pelo caminho errado, e no caso da avareza de Balaão. Muito bem, seguindo à frente, podemos ir para o segundo subtítulo, que diz: os arranjos frustrados para amaldiçoar Israel. Ou seja, há artifícios, há procura de situações para amaldiçoar o povo que estava espalhado no deserto. Mas Deus frustra todos os planos de Balaão e também a intenção de Balaão de fazer a vontade de Balaque para ter o dinheiro, o prêmio desta campanha ali em Moabe. Mas, assim sendo, nós estamos entrando no final do capítulo 22 de Números, quando ali em Números 22, nós temos o encontro de Balaque com Balaão, ou Balaão chega até onde está o Balaque. E o texto diz assim, e está em tela como o primeiro parágrafo desse segundo subtítulo: assim que Balaque e Balaão se encontram, temos um diálogo interessante, onde o profeta previne o rei dos Moabitas, que apesar de ter vindo até ele, não poderia segurar que os israelitas seriam amaldiçoados. Poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, eu falarei. No capítulo 22 de Números, o verso 38. Ainda no texto em tela, esta, porém, era a penosa admissão de um homem que não desejava contrariar abertamente ao Senhor Deus, e ao mesmo tempo esperava mudar o conselho de Deus, a fim de que pudesse receber a recompensa de Balaque. Eis a razão de Balaão aceitar 3 vezes imprecar sobre Israel, ou invocar sobre Israel, o que esperava poderia resultar em maldição, mas que o Senhor Deus surpreendentemente converteu em ocasião para declarar ainda maior bênção sobre o seu povo. 3 vezes é o capítulo 23 de Números que nos traz este assunto. Quando, capítulo 23 de Números, nós encontramos no verso 3, por exemplo, essa situação: então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um alto. Aqui é o primeiro momento em que Balaão oferece sacrifícios a Deus, que tem importância grande pelas figuras que ali estão contidas, e vai numa invocação a Deus, para ver o que Deus vai dizer daquele povo chamado Israel no deserto. Mas não consegue nada. Deus não está no pensamento do profeta nem do rei Balaque. Assim, no capítulo 23, verso 11 e 12, depois de mostrar que Deus não amaldiçoava, o verso 11 diz: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar
os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Professor que vai dar esta lição precisa entender que, se for estudar quais são as palavras das profecias, são várias profecias, 3, 4 profecias sobre o povo de Israel. Balaque esperando uma maldição, mas Balaão está preso, apertado, lembrando do anjo com a espada desembainhada para matá-lo. Ou seja, poderia o anjo estar ali por perto, e ele temeroso, não quer falar coisa alguma, senão que Deus sim colocasse na sua boca para falar. E assim, verso 11 e 12, vemos esta expressão de Balaque: não te trouxe eu para amaldiçoar, mas tens abençoado este povo. E continua ainda no verso 15, mais um momento. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, lendo o verso 16, e encontrando o Senhor Deus com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. E disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? E vai acontecer, no verso 18 e versos seguintes, Deus avisando a Balaque por Balaão que não via em Israel motivo algum para amaldiçoá-lo. Era abençoado. E que decepção para Balaque. E é uma palavra que nem mesmo Balaão gostou, porque ele queria alguma palavrinha de maldição. E Deus só falando coisas boas. Ou seja, segunda tentativa. E continuando ainda, verso 25 e 26, então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali amaldiçoarás. Ou seja, a ideia dos homens: olha de frente, amaldiçoa, não deu certo, de lado, não deu certo, do outro lado, pelas costas, ou seja, qualquer jeito. Queria achar uma brecha, um ponto de falha no povo no deserto, mas o povo estava bem com Deus e abençoado, pelo que não havia brecha alguma em Israel para este ser amaldiçoado. E assim, vamos para um segundo texto, um segundo parágrafo, no nosso subtítulo 2, os arranjos frustrados para amaldiçoar Israel. E o texto diz: nesse processo, enquanto Balaque parece entender que era apenas por um capricho de Deus que o profeta ainda não havia conseguido amaldiçoar Israel, daí procurando outros locais para construir o altar e oferecer sacrifícios que favorecessem ou parecessem mais favoráveis à divindade, notamos que o próprio Balaão, pouco a pouco, se convence da imutabilidade do conselho do Todo-Poderoso e de que a bênção de Deus sobre Israel não era uma concessão pontual, temporária, mas um propósito eterno, pelo qual não apenas essa nação se havia tornado poderosa e chegado até aquele local, mas pelo qual ela ainda conquistaria todos os seus inimigos. E a expressão de Balaão é:
Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor Deus não detesta? Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Ainda que o profeta quisesse mudar de alguma forma aquilo, não, ele só abençoava, só podia abençoar, só tinha palavras de bênção para Israel. E Balaque decepcionado. Mas, conforme já temos colocado, nessa sequência de fatos, Balaão percebeu, não adianta, Deus não muda. Deus abençoa esse povo e não vai mudar. E pronto, aí ele vai buscar Deus com mais cuidado, com o coração agora não procurando brecha para amaldiçoar e ganhar o dinheiro, o prêmio desse serviço ruim. Não, agora ele vai falar o que Deus quer mesmo. Está atento à bênção que Deus vai dar. E temos então o texto que propomos no capítulo 23. Lendo os versos 8, 13, 19 a 21. Versos 8, 13, 19 a 21. E no capítulo 23 estamos. Assim, verso 8, por exemplo, está dito: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta? Verso 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa, amor. Dali também não deu certo. E o verso 19 a 21, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? E diz ainda no verso 20, Balaão: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. E o 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Olha que bonito. Agora as coisas estão ficando mais claras. Balaão vê, sim, Deus com o povo, e no meio do povo, e a atuação, digamos assim, do Espírito de Deus entre os israelitas no deserto, é de todos alegres pela presença de um rei. Que rei? Se Israel não tinha rei. Mas na verdade tinha. O Senhor Deus era o seu rei, ali no deserto. E assim, continuando, passando em frente, chegamos no capítulo 24, com o momento que Balaão cai em si, de que não adianta querer achar brecha no meio do povo, ou nas palavras de Deus, para amaldiçoar aquele povo que era dele, Deus mesmo. E assim veio no capítulo 24 palavras de um futuro glorioso de Israel. E o texto que temos de um primeiro e único parágrafo no subtítulo 3, o futuro glorioso de Israel, está em tela, e assim lemos: em uma terceira tentativa de propiciar a Deus e obter o que desejava, o rei dos Moabitas edifica novo altar e oferece o sacrifício segundo a orientação de Balaão. Mas desta vez notamos que, ao invés de afastar-se para usar de encantamentos, o profeta adota uma postura de contemplação,
convicto de que nenhum esforço seu resultaria em mudança no propósito de Deus de abençoar, só abençoar Israel. Assim, a partir desta contemplação, a palavra de Deus vem sobre Balaão, tanto reafirmando as bênçãos anteriormente declaradas, como revelando o futuro glorioso reservado a Israel e o terrível destino dos povos que se fizeram seus inimigos. Depois dessa tentativa de prejudicar Israel, os moabitas não apenas seriam proibidos de entrar na congregação do Senhor, mas seu destino como povo estaria selado para a destruição, que começou a se cumprir sob o reinado de Davi e se completaria quando da restauração de Judá do cativeiro. A estrela que procederá de Jacó, o cetro que subirá de Israel, sem dúvida, é uma referência imediata a Davi, e que por sua vez é tipo ou figura de Cristo, o filho de Davi, o qual se assentou no trono para reinar eternamente, ao qual todos os reis da terra deverão se submeter, ou do contrário serão destruídos. E assim, nessa última passagem de Números capítulo 24, pronto, aí Balaão fica, vamos dizer assim, como um canal aberto para Deus falar, sem ele estar no íntimo querendo achar alguma palavra que fosse de reprovação ou de maldição do povo de Israel. Aí vem o grande rei no meio do povo, Davi daqui a pouco, e Davi, assim, naquela época do seu reinado, representando Jesus, o Messias que viria, o Rei eterno sobre o povo de Israel. Assim encontramos no capítulo 24 o texto do verso 1 a 9 que diz, e é que é nosso texto de leitura bíblica em classe: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor Deus que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Uma pausa aqui. Nós não entendemos. Não adianta ficar com ficção imaginando o que poderia ser. Mas quer dizer que antes ele estava procurando falar com Deus, ouvir a voz de Deus, mas com encantamentos, ou como quem estaria procurando uma brecha nas palavras de Deus para amaldiçoar. Aqui diz que ele agora vai buscar a Deus, mas sem encantamentos, ou seja, coração aberto, e não com segundas intenções ou buscando alguma coisa imprópria. Verso 2: e levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como outeiros se estendem, como ribeiros se estendem, como jardins aos pés dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor Deus as plantou, como cedro junto às águas. Verso 7: de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag,
e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Isso é até o verso 9. Precisa falar mais alguma coisa? Deus está falando claro aqui. Tudo em Israel é deleitável, agradável, maravilhoso. Ou seja, ele tendo visões de Deus. Se Pedro vendo Jesus transfigurado, também diz, como é bom este lugar, vamos morar aqui, façamos uma casa para Moisés, para Elias, para o Senhor, e vamos ficar aqui. Era tão boa a presença ali das coisas de Deus, que Pedro assim expressou-se. E aqui nós temos uma situação em que de fato Balaão vendo Israel, o povo de Israel, só vê delícias, coisas maravilhosas, abençoadas. E aqui está o perigo. Haverá um rei que se levantará e reinará com poder. E vai ser mais forte que os reis mais fortes que já existiram. Aí pronto, ó. E vai dizer, ele destruirá os povos inimigos de Israel. O que Balaão estava sendo ali, Balaque estava sendo naquele momento, junto com o seu povo Moabe, inimigo de Israel. E ali está a palavra, vão ser destruídos. E depois complementa mais ainda, benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Uma palavra clara para Balaque, rei dos Moabitas. Você quer amaldiçoar? Você será maldito. Se você abençoar, você será bendito. E será que Balaque entendeu esta mensagem? Depois dessa mensagem clara, era para ele buscar paz com Israel e abençoá-lo, e não querer amaldiçoá-lo. Mas já estava decretado, quem quiser amaldiçoá-lo, quem for inimigo, será destruído. E depois no verso 17, ainda temos a expressão que diz, vê-lo-ei, é Balaão falando ainda, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Pronto. E assim está estabelecido no capítulo 24 que Israel é abençoado. Não adianta. O correto é abençoá-lo para ser abençoado, porque quem lhe for oposto, quem quiser o seu mal, aí será amaldiçoado. Agora peguem esta passagem de Números 24 e coloquem na atualidade aqui do mundo presente. Nós não temos uma questão lá no Oriente, querem destruir de qualquer jeito a nação de Israel. Não entre nesse particular, não entre nessa luta, não entre nessa contenda, porque queira ou não queira, Israel é um povo que tem um pacto com Deus. Possam os povos agora, as pessoas agora, de Israel terrestre agora, não estarem bem com Deus porque não conhecem Jesus e não o servem. Entretanto, Deus tem um compromisso com eles, por esta palavra, e a palavra que deu a Abraão, Isaque e Jacó, de que aquela terra era dada por herança eterna ao povo descendente de Abraão. Então, melhor não mexer lá, porque já temos o exemplo de Balaão, de Balaque e todos aqueles que em todo o tempo se levantaram contra Israel, acabaram. Cadê o Egito? Cadê a Síria? Cadê Mesopotâmia ou Babilônia? Cadê Medo-Persa? Cadê os gregos? Cadê os romanos? Já sumiram.
E agora o mundo atual é contra uma nação pequenininha, briga por uma terra pequenininha. Por que esse ódio? Por que isto? Justamente porque não tem o Espírito de Deus e estarão incorrendo nisto aqui, querendo a destruição e o mal de Israel, ou a sua maldição. É um caminho perigoso isso aí. E aqueles que nos ouvem nessa expressão, entendam. A palavra é clara. Queira ou não queira, tenha o coração voltado para a avareza ou não, Balaão é profeta de Deus. E aqui só está falando a palavra de Deus. Não conseguiu falar uma palavra que pudesse agradar a Balaque. E nisso ter um prêmio. Não conseguiu. E no textos apontados, encontramos Ezequiel capítulo 25, verso 8 a 11, em que fala da destruição de Moabe, o castigo das nações contrárias ao povo de Israel. E em Lucas 1, verso 32 e 33, já no Novo Testamento, Jesus, filho de Abraão, de Isaque, de Jacó, na descendência de Judá, é o rei constituído por Deus e reinará eternamente. E aqueles que forem contrários não terão uma boa sorte. É a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos prevenindo e mostrando o que está para acontecer nos dias presentes e nos dias futuros, agora já por perto. Muito bem, assim estamos encerrando o nosso estudo e numa conclusão, entendamos, embora este episódio tenha transcorrido à margem do que se passava no acampamento de Israel, a figura mais destacada na narrativa sendo um profeta de uma terra distante, nele vemos que nenhum esforço dos inimigos pode fazer a mão de Deus deixar de abençoar o seu povo, e que nos conservaremos sob sua bênção, se tão somente nos mantivermos em harmonia com o seu propósito, o propósito de Deus, através de uma sincera obediência. Portanto, vamos estudar e entender melhor a história do povo de Israel no passado. Os 2000 anos de castigo que Jesus disse que estariam espalhados pelas nações e sendo entregues à morte. E o foram. Mas agora eles estão de volta à sua própria terra. Porque Jesus disse que o mal viria sobre eles até que se completasse o tempo dos gentios. Então o tempo dos gentios já está se completando ou terminando. E assim, que Deus nos dê graça para entendermos pelo passado, até mesmo o presente. E tudo isso vem a mostrar que Deus não tem pacto com coisa alguma contrária em artifícios, em maldições, em masquerências, em ódios, de jeito nenhum. O que Deus quer que haja entre os povos é paz. Mas se não querem, vão colher o resultado do seu coração violento. Mas continuando e encerrando a nossa lição, temos estudado a lição número 11, Deus impele Balaão a abençoar Israel, nos 3 subtítulos, desespero dos moabitas e o chamado de Balaão. Segundo subtítulo, os arranjos frustrados para amaldiçoar Israel, e o terceiro, futuro glorioso de Israel. Monte de coisa fora do acampamento de Israel, à parte. Moabe e seu rei Balaque, preocupado com uma coisa que não precisava, porque ainda que eles não soubessem, não fossem fiéis a Deus, Deus era fiel, porque Ló, o pai deles, de quem eles são descendentes, foi a pessoa com quem Deus teve contato especial, homem fiel e justo, e o povo dele estaria sendo resguardado e teria a porta da salvação, como que humanamente falando, aberta,
mas eles sempre são contrários ao povo de Israel e ao projeto de Deus. Desde a chamada de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, está escrito: benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. E que nós aprendamos essa lição. E assim, lembrando o texto áureo que está em Miqueias capítulo 6, verso 5, que diz: povo meu, falando de Israel carnal naquele tempo, e hoje temos o Israel espiritual. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gigal, para que conheças as justiças do Senhor, ou, em outra palavra, o amor de Deus para com o povo descendência de Abraão. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site
www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.